Olá pessoal, nós vamos começar hoje, certo, com a nossa aula, 7º ano. Vou só posicionar aqui certinho. Pronto, a gente vai começar hoje a nossa aula, tá? É página 120 do livro. Deixa eu só ir esperando o pessoal chegar. E aí, essa live, tá, gente? Ela é gravada, eu vou disponibilizar ela lá no YouTube, como eu sempre faço. Mas comentem aqui embaixo também, tá? Que vocês assistiram no horário, porque vai ser a chamada de vocês, tá bom? Então, a gente vai dar uma continuidade ao nosso assunto sobre ângulos, tá? Então, só pra gente lembrar, né, que os ângulos, aquelas medidas que estão entre as duas retas, né? É o espaço entre essas duas retas que a gente chama de arcos, né? E a gente vai calcular algumas operações com os ângulos. Então, nós vamos ver agora ângulos suplementares e complementares, tá? Esse assunto eu acho que vocês já viram lá no 6º ano, a gente vai só revisar um pouco e saber algumas características desses ângulos, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem os ângulos, né, de 90 graus, que esse aqui, olha, uma reta vertical, outra horizontal. Que é aquele que representa um quadradinho com um pontinho no meio, tá? Então, quando a gente pega esse ângulo de 90 graus e a gente divide esse ângulo, tá? O que acontece? Esse ângulo deixa de ser, tá certo, de 90 graus e ele passa a se chamar um ângulo complementar. Por quê? Porque um ângulo, né, como ele foi cortado, um ângulo vai complementar o outro até chegar em 90 graus. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo de 55 e eu preciso complementar ele. Complementar seria chegar em 90. Então, para complementar 55, eu preciso de 35 e vice-versa, tá? Aí, o que acontece? Os ângulos suplementares, tá bom? Eles vão estar da seguinte forma. Eu tenho um ângulo de 180, tá? E aí, esse ângulo de 180, ele também vai ser dividido, olha, por uma terceira reta. E essa terceira reta, ela vai fazer da seguinte forma. A gente vai, tá certo? Vai dividir esse ângulo. E a gente vai dizer que o ângulo que suplementa, né? Suplementa porque é uma quantidade maior, tá? Suplementar já é para chegar em 180 e não mais em 90, que é o ângulo raso, tá? Então, se eu tenho um ângulo de 135, eu digo que eu vou suplementar esse ângulo, o que acontece? Eu estou pedindo pra gente aumentar ele, a gente chegar em 180. Então, os suplementares são os ângulos que a soma tem que dar 180 graus, ou seja, todo esse arco aqui, olha, que essas retas, né, deitada. Então, suplementar de 135 é 45 e vice-versa, tá? Então, lembrando, complementar, tá? Tem que chegar em 90. Eu tenho um ângulo, tá? O complemento para chegar em 90 é chamado de ângulo complementar. Suplementar, eu tenho qualquer ângulo, tá? Para chegar em 180. E aí, a gente diz que é o suplementar deles, tá bom? Então, só pra gente aqui, ó, definir certinho, tá? Então, dois ângulos são complementares se a soma deles for igual a 90. E os ângulos serão suplementares se as somas desses dois ângulos, tá? Forem 180. Beleza? Então, esse é um assunto, ele é super tranquilo. Deixa eu só passar aqui, tá, gente? Pra gente continuar com o nosso assunto. Vamos lá. Agora a gente vai ver um pouco sobre ângulos opostos pelo vértice. É página 122. Tá bom? O que são opostos, ângulos opostos pelo vértice? Presta atenção, vamos dizer que a gente tem duas retas, tá? Que elas se cruzam no mesmo ponto. Elas são retas que a gente chama de concorrentes. Mas como elas não formam obrigatoriamente 90 graus, então essas retas a gente chama ela de retas oblíquas, tá bom? O que acontece? Essas retas, olha, se vocês observarem, elas vão formar ângulos, ó. Esse, 4 ângulos, tá bom? E se vocês perceberem, esse ângulo aqui, olha, que tá na frente desse, eles são iguais.
A mesma coisa, esse aqui, olha, ele tem o mesmo valor. Então, o que é que acontece? Esses ângulos, eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Porque eu tenho... Deixa eu só desenhar aqui pra vocês, tá? Eu tenho essas duas retas que elas se cruzam num ponto, tá? Ok? E esses ângulos aqui, olha, que estão um na frente do outro... Esse aqui é o vértice, tá, gente? Esse pontinho aqui, olha, é o vértice, tá? E esses arcos aqui, olha, eles vão ter as mesmas medidas, tá certo? Por quê? Porque eles estão na mesma posição, tá? Um de frente pro outro. Então, essa mesma distância aqui vai ser para essa, tá certo? A mesma coisa esse ângulo aqui, olha, maior. Ok? Ele vai ter a mesma medida que esse, porque eles são opostos pelo vértice. Então, se eu digo, tá, gente, que esse ângulo aqui, ele vale, sei lá, 70 graus, obrigatoriamente, esse ângulo aqui, olha, também vale 70 graus, certo? Então, esse ângulo, tá, esse ângulo oposto pelo vértice... oposto pelo vértice, eles ficam um de frente para o outro. E o vértice é esse pontinho aqui, tá? Então, se eu tenho aqui que aqui é 70, aqui é 70, vocês estão vendo que aqui forma um círculo, né? E o círculo completo, a gente sabe que ele vale 360. Então, quando a gente tem um ângulo oposto pelo vértice, eu consigo descobrir o valor desses 4 ângulos. Como assim, professora? Eu sei que o total é 360. E aqui eu sei que aqui é 70, não é isso? Então, 70 mais 70 dá 140. Então, eu vou fazer 360 menos 140 graus, tá? Ó, 0, 2 e 2, ok? Então, dá 220. Como sobrou 2 ângulos, então é 220 dividido por 2. Porque eu tô dividindo um valor para esse, um valor para esse. Então, cada um desses ângulos vai ter 110 graus, porque eles são iguais, certo? Então, isso aqui é uma questão de prova, tá, gente? Eu vou dar só um valor, você já sabe que o oposto a ele é o mesmo, tirando de 360 graus a soma deles, você consegue descobrir os outros dois, tá? Então, eu vou olhar agora os comentários, gente, coloquem aí, tá, se vocês tiverem alguma dúvida dos ângulos opostos pelo vértice. Eu não tô voltando muito, porque, como eu disse, essa aula é gravada. Então, para também não ficar muito registrado lá no YouTube, muita besteira, sabe? Muita conversa, para o conteúdo fluir. Então, se vocês têm alguma dúvida, vocês coloquem aí, tá? Que a gente vai seguindo. Ok? Então, ó, os ângulos que são opostos pelo vértice, tá, gente? Olha, veja que aqui tem um pontinho, né? E aqui eu tenho o ângulo de 35 graus. Se aqui é 35, obrigatoriamente esse ângulo daqui também é 35, tá? Se eu somo os dois, ó, 35 mais 35 dá 70. Aí o que é que eu vou fazer pra descobrir, né? Deixa eu só pegar aqui a folhinha. Ó, eu tenho os ângulos opostos pelo vértice. Aí ele disse que esse aqui é 35. Obrigatoriamente, esse outro ângulo aqui é também 35. Tá? Porque eles têm a mesma medida. O que que acontece? Eu vou somar os dois, né? Porque eu sei que isso aqui tudinho vai formar um círculo. Então, eu somo os dois para saber os outros que estão aqui. Então, vai ficar 35 mais 35, 70, né? Então, quanto é 360 graus, que é o giro completo, menos 70. Ó, 0, 7 não dá para tirar 6, então você coloca aqui como se fosse 16, né? Aí você conta. 17. Outra coisa, vocês erram muito nessas continhas, tá? Eu faço desse jeito, gente, mas vocês podem colocar aquele que você tira um e coloca o outro. Não tem problema, tá bom? Mas pensa da seguinte forma. Do jeito que der, que você fizer a conta de menos, por favor, faça que dê certinho, tá? Ó. Aqui é 7 para chegar em 16. Eu faço desse jeito. Tem gente que não coloca dessa forma. Tira aqui em cima, tá? Eu faço do jeito que eu sei. Então, quem tiver dificuldade, pode fazer do seu jeito. Não tem problema nenhum, tá? Então, ó, 7 para chegar em 16. Eu tenho 6 mais 3, 9,
tá? Se eu acrescentei um aqui na frente, ele desce aqui pra baixo somando. Como não tem nada, né, que é 0, então desce, tá bom? 3 menos 1, 2. Então, eu tô fazendo dessa forma aqui, tá? Que é você colocar um na frente. Se você não souber, faz do seu jeito. Tira um, colocar um, sei lá que danado é que ensinar a vocês. Façam do seu jeito, mas preste atenção pra ver se tá correto, tá bom? Pronto. Eu sei que esses dois aqui, olha, somados deu 270. Então, para conseguir saber quanto vale cada um, é só dividir, né, esse valor por 2. Então, vai ficar, ó, 2 dividido por 2, 1 vezes 2 para 2, 0, né? Agora, 9. 9 dividido por 2 dá 4. Aí, sobra quanto? Sobra 1, né? Porque dá 8. 4 vezes 2, 8 para 9, 1. Vem 0. Ok? Então, o que acontece? Aqui, cada um desses ângulos vai ser de 145 graus, tá? Então, é bem fácil, tá, gente? É bem facinho pra vocês fazerem. Oposto pelo vértice, eu só vou colocar um valor, tá? Sempre vai ficar assim, ó. Por exemplo, aqui vai ser 50 e os outros não vão ter esse valor. Então, obrigatoriamente, você já olha aqui, olha, e vê que tem 50 de um lado, o oposto a ele, que é o que tá à frente dele, tá? Tem que ser o mesmo valor. Para descobrir os outros dois, é simplesmente, né, tirar. Professora, tem outra dica? Tem sim. Olha, se vocês notarem, se a gente inclinar isso aqui, olha, vocês podem ver que esses ângulos aqui, a soma deles também dá 180. Então, se eu já tenho 50, para 180 falta quanto? 130, tá? Porque isso aqui é um ângulo raso também. Certo? Se você somar esses dois aqui, olha, vai dar também 180, tá? Ó, 145 mais 35, 180 porque tá fazendo um ângulo, né, de meia volta, tá bom? A mesma coisa embaixo. Então, também tem essa forma de você fazer, tá? Se você tem um, você tira de 180 que você descobre o outro, tá bom? Também é mais fácil, né? Essa forma é a que eu ensino para vocês calcularem de cabeça. Então, vamos lá. Então, ó, todos esses ângulos, tá? Que eles são chamados de opostos pelos vértices. O ângulo que está oposto a ele, ou seja, na frente dele, ele tem a mesma medida, tá bom? Deixa eu só passar aqui para vocês. Então, ó, o ângulo opostos pelo vértice, ele tem medidas iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, A, ele está na frente de B. Então, A e B são iguais. C está na frente de D. Então, eles também têm as mesmas medidas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar aqui a página pra gente continuar. Porque, na verdade, esse é o assunto, tá? Bem tranquilo de ângulos. Não tem nem o que fazer, tá bom? Vamos lá. Ó. Ângulos formados por retas paralelas e por duas retas paralelas e uma transversal. Vamos lá. Gente, olha. Retas paralelas são aquelas que estão lado a lado, tá bom? Mas elas não se tocam, elas não se cruzam. Então, o que acontece? A gente vai pegar, tá? Essas duas retas aqui, olha, que elas estão paralelas, elas estão lado a lado, tá? Ok? E a gente vai fazer o quê? Por exemplo, aqui eu tenho a reta R e aqui é a reta S. E eu vou cruzar uma reta aqui, que eu posso chamar ela de T, de P, de sei lá quem, certo? E esses ângulos que vão ser formados aqui, a gente vai dar nomes a eles, certo? Então, vocês vão ver esse mesmo assunto lá no 8º ano, ele é super interessante, mas é sempre bom vocês verem, né, a nomenclatura dos ângulos. Quando vocês são 6º ano, vocês só veem agudo, reto, obtuso e o giro, ou ângulo pleno. E agora a gente começa a ver vários tipos de ângulos. Opostos pelo vértice, colaterais, tá certo? Correspondentes. Vários tipos de ângulos. E a gente vai aprendendo esses nomes, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, tá? É que a gente tem aqui, não sei se tá dando pra vocês verem, deixa eu até dar um zoom aqui, tá? Eu tenho essas duas retas paralelas e tenho essa reta na transversal. Esses ângulos aqui, olha, só você vendo já dá pra ver que esse aqui é oposto pelo vértice, né?
olha, se a gente for observar direitinho, dá para ver que ele é oposto pelo vértice. Mas como eles estão tanto dentro dessas duas retas como fora das duas retas, eles vão ter nomes diferenciados, tá? Então, primeiro que a gente vai ver agora são os ângulos que são os correspondentes, tá bom? Então, o que são os ângulos correspondentes? São aqueles que eles vão estar na mesma posição em relação às retas paralelas na transversal. Então, preste atenção. Ângulos correspondentes, eles estão na mesma posição em relação às retas paralelas, tá? E a transversal, ok? Então, por exemplo, se eu coloco um ângulo que ele está, por exemplo, o ângulo B, qual seria o ângulo que ele está correspondendo ao ângulo B? Se eu pego esse círculo aqui, recorto e coloco ele aqui em cima, o ângulo que está correspondendo a ele, que está na mesma posição que B, é quem? É o ângulo F, tá? Ele está na mesma posição, olha. A mesma coisa o A. O E está na mesma posição que o A. O D está na mesma posição que o H. O ângulo C está na mesma posição que o G. Se eu recorto esse círculo, coloco ele exatamente aqui em cima, como essas retas elas têm as mesmas medidas, esses ângulos aqui eles se correspondem, tá bom? Então, já sabendo que são ângulos correspondentes, vamos ver agora seus nomes, né? Como é que eles podem ser chamados. Então, vamos lá. Ângulos colaterais internos. Ó, não sei se dá para acompanhar aqui, tá? Deixa eu só passar mais para cá. Então, os ângulos colaterais internos já tá dizendo, ó, é quem tá entre essas duas retas, tá certo? Percebam que, olha, quando a gente falar interno, é aqui dentro, tá? É entre as duas retas. Externo, tá aqui fora ou aqui embaixo, olha. Certo? Então, aqui dentro, aqui fora, tá? Interno, entre as duas retas. Externo, do lado de fora, tá bom? Gente, se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, eu não tô lendo. Mas depois eu paro um pouquinho e vejo por quê. Porque para o vídeo ficar corrido, tá? Já que ele é uma aula gravada, é como se fosse eu gravando um vídeo realmente, tá bom? Quem precisar, tá, sair, vocês podem sair, gente, não tem problema nenhum, a aula vai estar gravada. Mas lembrem-se que a participação da aula também vale nota. Então, quem não está participando das aulas, tá, no momento exato, tem que se orientar para participar dos vídeos, tirar dúvidas, né, quando chegar no YouTube, porque tem muita gente que não assiste o vídeo, aí depois tá dizendo que não entendeu o conteúdo, tá? Isso tudo é observado, porque eu sempre deixo gravado e tiro os prints aqui das aulas, tá? Vejo quem tá participando e etc. Lembrem-se que tudo é avaliação, tá? Inclusive a participação de vocês. Vamos lá. Então, os colaterais internos são aqueles que estão do mesmo lado, tá? Por isso que tá dizendo colaterais, estão do mesmo lado, tá? Em relação à reta transversal. Mas eles estão na parte interna, tá bom? Então, preste atenção, colaterais internos, eles estão, tá certo? Do mesmo lado. Porém, eles ficam apenas na parte interna. Então, a gente vai ver, tá certo, gente, que tem os ângulos correspondentes. E por isso que a gente vai colocar. Então, ó, os ângulos com a mesma cor são colaterais internos. Se vocês observarem aqui, ó, esse aqui não tá do mesmo lado, olha, ele tá do mesmo lado, tá todo mundo aqui na esquerda, tá? E esses daqui estão todos à direita. Então, eles estão do mesmo lado, tá? Só que a gente só vai contar com quem está dentro, por isso que é interno. Só com quem está dentro, tá, dessas duas linhas. Então, colaterais internos são ângulos que estão do mesmo lado, mas só que estão dentro, entre as duas linhas. A mesma coisa aqui, tá? Então, E e F, tá? Eles são colaterais internos e são iguais. A mesma coisa aqui, olha, são iguais, não, né? São parecidos, né? Vamos lá. Depois a gente vê essa diferença. E esse aqui também, olha. Tá bom? Lembrando que isso aqui, olha, a gente sempre vai estar em relação a essa figura, tá? Vamos lá. Aqui nós vamos ter os colaterais externos, tá? Que são aqueles que estão na mesma posição, certo? Do mesmo lado, só que agora externamente. Então, ó, B e G,
eles estão em posições, olha, diferentes, tá? Mas eles estão do mesmo lado. B está aqui, B está aqui. Eu não conto os ângulos internos, eu só conto os externos, tá? A mesma coisa com A e H. Estão do mesmo lado, então são colaterais externos, certo? Vamos lá, deixa eu passar aqui a página. Vamos ver agora os alternos internos e os alternos externos. Gente, olha, alterno já tá falando, né? Que está alternado. É um sim, um não, um sim, um não. A gente vai ver isso, calma. Então, os alternos internos, eles estão, tá certo? Em lados diferentes em relação à reta transversal. Porém, na parte interna. Então, olha, gente, o que seria alternar? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a imagem, né? Pra gente ver. Vamos dizer que eu tenho aqui o ângulo A, B, C, D. Aqui eu tenho E, F, G, H, tá? Se eu fosse contar aqui, olha, por exemplo, eu vou ver o A. Aí eu falo um sim, um não, um sim. Só que aqui ele está interno. Qual é o correspondente de C que está externo? Ó, aqui, G. Então, alternados, tá? São aqueles que a gente vai pular um e escolher outro. Ó. Um sim, um não, um sim. Beleza, só que aqui é interno e o A, ele é só externo. Então, eu vou procurar quem é o correspondente de C que é externo. Nesse caso aqui é o G, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho aquela figura, tá certo? Geral. E o que é que acontece? Eu vou olhar aqui, olha. Quem são os alternos internos? Nessa situação aqui, olha, C e E. Vejam que eles estão com a mesma cor, tá? Não é C e D, não, tá? C e E. Porque E, ele é correspondente a esse ângulo daqui de cima, olha. Tá? Que a gente não contou. Porque era um sim, um não, um sim. Só que esse aqui de cima, ele é externo, então não conta. Então, é C e E, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui. Para que vocês possam dar uma olhadinha, tá? Então, C e E, eles são alternados, certo? Só que internamente. Por isso que a gente tem que entender o que são ângulos correspondentes, tá? Porque ele se corresponde com esse ângulo daqui de cima, tá bom? Só que a gente não pode pegar os externos, então a gente vê quem é correspondente a ele que tá dentro das retas. E o D, tá? Se eu fosse contar aqui, ó, o D, aí fazia um sim, né? Um não, um sim. Quem é o ângulo correspondente a esse que tá aqui fora? F. Então, os alternados internos são aqueles, ó, que a gente vai usar aquele sentido de ângulo correspondente para poder fazer. Então, é um sim, um não, um sim, um não, beleza? Alternados externos é a mesma coisa. Você vai pegar os correspondentes a eles, só que está externo. Um sim, um não, um sim. Esse aqui está interno, mas quem é correspondente a ele? H. Lembra que correspondente quer dizer que se eu pego esse círculo e colocar exatamente aqui igual, o ângulo que estava aqui nessa posição, ó, referente a quem? Fica H, né? A mesma coisa que o A. Se eu pego esse valor aqui, olha, um sim, um não, um sim. Qual é esse ângulo que corresponde a A? Que a gente poderia até dizer que era o oposto dele, né? O oposto pelo vértice dele é o G, tá? Então, esses são chamados de ângulos alternos, ou seja, alternados externamente, tá bom? Então, gente, hoje a gente vai encerrar nesses ângulos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que são ângulos opostos pelos vértices, os ângulos que são correspondentes, ângulos colaterais internos e externos e alternos internos e externos, tá? A gente encerrou o assunto de ângulos. Nós já vamos na próxima aula para polígonos, circunferência e simetria, tá bom? O assunto tá super tranquilo porque é de geometria agora nessa unidade. Então, bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Até a próxima. Quem quiser estudar, tá certo? Foi da página 120 até a página 129. Os exercícios, tá, gente? Vai ser justamente desse ponto. Da página 120, né? A partir até a página, até encerrar o capítulo, página 133. Então, vocês vão lendo, né, no capítulo. Quem não tiver livro, por favor, procura com um colega, tá, gente? Porque já deveria ter o livro, né? De 120 até página 133, tá? Esse vai ser o exercício
de vocês por hoje, tá? Então, quem não tiver livro, por favor, pede o colega para mandar a foto, porque, como eu falei, o meu livro ele tem as respostas. Então, como não conseguiu comprar o livro, não sei o que foi que aconteceu, já deveria ter o livro, né? Aí é responsabilidade de vocês, tá bom? Gente, até a próxima. Qualquer dúvida, vocês podem comentar lá no YouTube, tá bom? Vocês podem perguntar também no WhatsApp, mas lembrem-se que as respostas, eu vou até publicar lá no Google Class, porque as respostas são apenas pelo Google Class, tá? Pra ficar lá registrado, tá bom? Gente, tchau, beijo pra vocês, até a próxima.